Olá pessoal, tudo bem? Nesse nosso vídeo nós vamos comentar uma questão que a FGV cobrou no 17º exame de ordem, sobre um tema muito relevante que é o livramento condicional. Vamos lá. Marcos foi definitivamente condenado pela prática de um crime de roubo simples, a pena privativa de liberdade de 4 anos de reclusão e multa de 10 dias. Veja, primeira informação importante, pena de 4 anos de reclusão. Apesar de reincidente, outra informação importante, reincidente, em razão da condenação definitiva pretérita pelo delito de furto, então nós podemos dizer que ele é reincidente em crime doloso, né? Porque não temos furto nem roubo culposo, não existem furto e roubo culposos. Marcos confessou a prática do delito, razão pela qual sua pena foi fixada no mínimo legal. Após o cumprimento de determinado período de sanção penal, pretende o apenado obter o benefício do livramento condicional. Considerando o crime praticado e a hipótese narrada, é correto afirmar que a. Marcos não faz jus ao livramento condicional, pois condenado por crime doloso praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. B. O livramento condicional pode ser concedido pelo juiz da condenação, logo quando proferida a sentença condenatória. C. Não é cabível o livramento condicional para Marcos, tendo em vista que é condenado reincidente em crime doloso. D. Ainda que praticada a falta grave, Marcos não terá o seu prazo de contagem para a concessão do livramento condicional interrompido. Pessoal, a alternativa correta é a letra D, tá? Em razão do que dispõe a súmula 441 do STJ. Súmula 441 do STJ. Vamos analisar as outras alternativas primeiro, né? Marcos não faz jus ao livramento condicional, pois condenado por crime doloso praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Essa alternativa está errada, porque o fato de se tratar de crime doloso praticado com violência ou grave ameaça não impede a concessão do livramento condicional, tá? Muito cuidado com isso. Esse fato por si só não impede a concessão do livramento condicional. B. O livramento condicional pode ser concedido pelo juiz da condenação, logo quando proferida a sentença condenatória. Está errado. Por que está errado? A gente vai ver ali na frente que um dos requisitos para a obtenção do livramento condicional é o cumprimento de um determinado período de pena, tá? Que vai depender das circunstâncias. Mas é necessário que o agente tenha cumprido uma parte da pena. Se é necessário que ele tenha cumprido uma parte da pena, não pode o juiz, quando condenar, aplicar ali e conceder o livramento condicional, porque ele, obviamente, ainda não cumpriu pena. Tá? C. Não é cabível o livramento condicional para Marcos, tendo em vista que é condenado reincidente em crime doloso. Está errado. Por quê? O fato também de ser reincidente em crime doloso não impede a concessão do livramento condicional. O livramento condicional é possível nesse caso. Está permitido expressamente pelo artigo 83, inciso 2 do Código Penal, né? Só que vai ter ali um requisito específico para o cumprimento de pena, ok? Então é possível sim a concessão do livramento condicional nesse caso. E a letra D está correta porque a prática de falta grave, de acordo com o entendimento sumulado do STJ, não interrompe o prazo para a concessão do livramento condicional. Vou falar um pouco mais sobre isso agora. Vamos para a próxima slide. O que é o livramento condicional? O livramento condicional ele é um benefício da execução penal que é concedido aos condenados a penas privativas de liberdade superiores a 2 anos. Né? Penas privativas de liberdade igual ou superior a 2 anos. Que permite a antecipação da sua liberdade, ou seja, ele deveria ficar preso mais tempo, mas antecipa a sua liberdade. Sim, né? Esse benefício ele tem alguns requisitos objetivos, que são basicamente a quantidade de pena, né? A pena deve ser igual ou superior a 2 anos,
e parcela da pena já cumprida. Ou seja, o agente tem que ter cumprido, para obter esse benefício, um determinado período de sua pena, da pena aplicada. Tá? Então vamos lá. Qual vai ser o período? Depende das circunstâncias. Se estivermos falando de um condenado não reincidente em crime doloso, e que possua bons antecedentes, veja bem, não reincidente e com bons antecedentes, é a melhor das hipóteses, certo? Temos um período pequeno, relativamente pequeno, de cumprimento da pena. É o chamado livramento condicional simples, cumprimento de 1/3 da pena. Ok, vamos para a próxima. Se for um condenado reincidente, ou seja, ele já praticou crime, ele é reincidente em crime doloso, tá? Reincidente em crime doloso. Nesse caso, o requisito é um pouco mais complicado de ser cumprido, né? Não é tão fácil. Ele tem que cumprir mais de metade da pena. Esse é o que se chama de livramento condicional qualificado, tá? Livramento condicional qualificado. E se, por acaso, estivermos falando de alguém que é condenado por crime hediondo, deixa eu marcar aqui, se ele é condenado por crime hediondo, ele vai ter que cumprir 2/3 da pena. É o livramento condicional chamado de específico, porque é específico para aqueles que praticaram crime hediondo. Mas cuidado, hein, pessoal, muito cuidado. Por quê? Porque no caso do crime hediondo, se por acaso ele for reincidente em crime hediondo, ele não vai poder receber o benefício do livramento condicional. Então não cabe livramento condicional para o reincidente em crime hediondo, ok? O condenado por crime hediondo pode sim receber o livramento condicional e tem que cumprir 2/3 de pena pelo menos, mas o reincidente não pode. Reincidente em crime hediondo não pode. Agora, e além desses requisitos objetivos, pessoal, nós temos outros 2 requisitos. Quais são esses outros 2 requisitos? Bom, nós temos ainda, como requisito para a obtenção do livramento condicional, a reparação do dano, ou impossibilidade de fazer isso, né? O agente pode não ter condições de reparar o dano, então ele não vai ser exigível isso dele, mas a princípio ele tem que reparar o dano, é um dos requisitos para a obtenção do livramento condicional, e um outro requisito que é o bom comportamento, né? Comportamento satisfatório durante a execução da pena. O bom comportamento. São requisitos, outros 2 requisitos para a obtenção do livramento condicional. Ok? Muito cuidado com isso. E por fim, com relação à súmula 441 do STJ. Né? O que a súmula 441 do STJ significa? Vem comigo aqui. Pessoal, durante a execução da pena, o condenado ele pode eventualmente praticar atos errados, né? Que podem ser considerados como faltas, né? Durante a execução da pena. E existem faltas que são consideradas faltas graves. A prática de falta grave, ela interrompe o prazo para a obtenção de diversos benefícios. Entretanto, o STJ sumulou o entendimento no sentido de que a prática de falta grave foi lá reconhecido, teve a instauração do processo disciplinar contra o condenado e foi de fato reconhecido ali que ele praticou falta grave. A prática de falta grave não interrompe o prazo para a obtenção do livramento condicional. Entendimento sumulado do STJ na súmula 441. Então, se o cara foi condenado, por exemplo, tá, a 9 anos de privação da liberdade e precisa, é o livramento condicional simples, ok? Precisa cumprir 1/3, né? Precisa cumprir 1/3 da pena, pelo menos, para poder obter o livramento condicional. E esse camarada, durante 2 anos, andou na linha. Só que no 2º ano, ele praticou uma falta grave. Nesse caso, vai voltar do zero o prazo para ele obter o livramento condicional ou ele continua de onde estava, dos 2 anos? A súmula 441 do STJ diz o seguinte: não vai interromper, continua a correr o prazo normalmente. Se ele tinha cumprido 2 anos, ele vai cumprir mais um, vai alcançar 3 anos, que é 1/3 de 9, e vai poder receber o benefício do livramento condicional. Então, a prática de falta grave não interrompe o prazo para a obtenção do livramento condicional, tá?
Se o entendimento fosse o contrário, né, fosse no sentido de que interrompe o prazo para obtenção do livramento condicional, o camarada praticou falta grave com 2 anos e meio, né, faltava 6 meses para completar os 3 anos, que é o requisito. Você ia desconsiderar esses 2 anos e meio e ia ter que começar tudo de novo. Né? Então, esse seria o outro entendimento, que é o que não vigora. O que vigora é o simulado pelo STJ, súmula 441, não vai interromper o prazo para a obtenção do livramento condicional. Perfeito? Vem para cá. Então assim fica mais fácil a gente entender, né, pessoal? Súmula 441 do STJ, fica mais fácil, perdão, da gente entender a resposta para a questão que a gente acabou de comentar. Perfeito? Isso é o que a gente podia falar aqui, resumidamente, a respeito do livramento condicional, que é um tema também importantíssimo em direito penal. Pessoal, assim a gente encerra mais uma etapa da nossa preparação. Agradeço a todos pela atenção, um tema importante, fiquem atentos, tá? Porque pode sim voltar a cair no exame de ordem. Desejo a todos uma excelente maratona de estudos e até a próxima.